melhor equipe do jornalismo brasileiro reunida para levar até você a informação precisa, a análise ousada e a melhor cobertura dos fatos da semana. Manchete, a nova imagem da informação. Joe Biden une experiência, tragédias pessoais e um grande apelo entre os negros americanos. Vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo de Barack Obama, o democrata se colocou como um membro da classe média em contraste ao adversário, dono de uma bilionária fortuna. Orgulhoso das origens, Joseph Robinette Biden Jr. nasceu em 20 de novembro de 1942 em Scranton, uma cidade da classe trabalhadora no estado da Pensilvânia. Para ser o indicado do Partido Democrata a concorrer contra Trump, precisou vencer mais de 20 postulantes nas primárias. Entre eles estavam antigos personagens da política americana, como Bernie Sanders, Michael Bloomberg e Bill de Blasio. Mas o ex-vice-presidente também precisou passar por nomes emergentes no cenário político dos Estados Unidos, como Pete Buttigieg e Kamala Harris, que acabou sendo escolhida como vice-presidente na chapa. Biden tem uma vida marcada pela tragédia. Desde um acidente de carro em 1972 que vitimou a primeira esposa e uma filha, até a morte em 2015 do filho mais velho, Bo, vítima de um câncer no cérebro. Outro filho foi alvo de um polêmico caso que gerou um processo de impeachment contra o presidente americano. Trump teria pressionado o presidente da Ucrânia a investigar as ações de Hunter Biden, enquanto membro do conselho de uma empresa de gás acusada de corrupção, quando Joe Biden era vice-presidente. Aos 77 anos, Joe Biden foi retratado como um candidato velho e enfraquecido por republicanos e muito centrista por alguns críticos, mas contou com um grande apoio da comunidade negra americana. Right now, 6 out of 10 jobs in America require more than a high school degree. Right. E foi o presidente eleito mais votado na história dos Estados Unidos, com mais de 4 milhões de votos de vantagem. O derrotado, tanto no voto popular quanto no colégio de delegados, o republicano Donald Trump, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, cumpriu suas ameaças de não reconhecer a vitória do seu adversário. Ele alegou fraude sem provas, pediu recontagem na Geórgia e em outros estados e disse que vai levar o resultado até a Suprema Corte, onde ele tem maioria. E aí, o que vai acontecer no coração do sistema capitalista? A manobra de Trump vai funcionar, vai dar certo? E o que será que um futuro governo Joe Biden tem de impacto aqui sobre nós no Brasil, na América Latina? Tem muitas formas da gente contar essa história das eleições no coração do sistema capitalista. Desde o início do ano, quando o derrotado Donald Trump estava com a vitória certa nas mãos, só que aí se aprofunda a crise estrutural do sistema e que a pandemia intensifica ainda mais. E a sua gestão trágica e assassina nessa pandemia, semelhante, aliás, a de Jair Bolsonaro, né? Recomendando curas falsas, salvando os bancos e abandonando o povo, né? Salvando os super ricos. Tudo isso foi corroendo a sua aprovação popular. E os absurdos cometidos por Trump foram tantos que ele chegou a recomendar em algum momento água sanitária como tratamento para a Covid, e um monte de gente se envenenou por conta disso. Ele não desmercantilizou a saúde no país, fazendo com que os Estados Unidos se tornassem o país com mais mortes, com mais de 236 mil mortes noticiadas até o dia da eleição. Sendo que muita gente sequer fez o exame, porque não tinha as centenas de dólares para pagar no exame, ou porque pior, se a pessoa tivesse contaminada, ela não ia ter o valor que variava entre 33 mil dólares e até $1 milhão para o tratamento da Covid, que é uma pandemia mundial. E o país, nesses últimos meses, enfrentou uma revolta muito importante contra o racismo, contra a violência policial, contra o supremacismo branco. E Trump reagiu com profunda agressividade
coordenando uma repressão que chocou o mundo e levou vários países também a tomar as ruas em solidariedade. Tudo isso combinado à rejeição imensa a esse presidente que mentia compulsivamente, seguindo as receitas do Steve Bannon, né, que prendeu crianças aos milhares, separou eles das suas famílias nos porões terríveis da imigração, que abandonou acordos internacionais fundamentais para o futuro, como o Acordo de Paris contra as mudanças climáticas, e que aprontou tanto no seu primeiro e único mandato, que fez com que as pessoas fossem massivamente às urnas para tirar a extrema-direita do controle do Estado na maior potência militar do mundo. Foi uma votação recorde, o que fez com que o Biden se tornasse o presidente eleito com mais votos na história desse país, com mais de 74 milhões de votos. E até que Trump, mesmo perdendo, se tornasse a segunda pessoa mais votada, porque ele conquistou 70 milhões de votos. Se a gente olha a fundo os dados, nenhum deles avançou muito na base eleitoral do outro, né? Só que ambos conseguiram mobilizar um contingente muito forte de novas pessoas eleitoras. No caso do Biden, principalmente jovens, mulheres e a população negra, que se votasse sozinho, inclusive, teria tido 100% dos votos do colégio eleitoral para Biden. Enquanto a votação, se ao contrário, fosse feita só por homens brancos, só 2 estados não teriam eleito Trump. Isso aí dá uma ideia do tamanho da polarização do país, né? E o Trump está judicializando, alegando fraude, principalmente nos votos pelo correio, sendo que ele quem insistiu que republicanos não votassem pelo correio e passou meses tentando boicotar de todas as formas essa modalidade de votação. Ele não só desencorajou os eleitores, como ele também boicotou o próprio USPS, que é a empresa pública de correios de lá, né? Ele interviu na sua direção, tirou financiamento, tudo isso porque ele sabia que a maioria democrata sempre foi mais atenta à questão da pandemia e com maior tendência a levar a sério a ciência também, né? E esse seria um modo de participação mais segura, onde o Biden, sem dúvida nenhuma, também teria ampla maioria. E aí o Trump, sendo que ele mesmo já votou pelo correio no passado, vai tentar manter acesa essa polêmica, porque no fim ele se beneficia disso, né? Ele precisa manter mobilizada a sua base de milicianos, de supremacistas brancos, de seguidores de teorias conspiratórias globalistas, de terra plana e tudo mais. Mas no fim do dia, com todos os problemas do péssimo e antidemocrático sistema eleitoral estadunidense, a eleição foi definida com uma maioria considerável para Joe Biden, a ponto que as chances de reversão dessa eleição são muito remotas nesse momento, mesmo na Suprema Corte, onde o Trump tem maioria. E aí traz pra gente a questão, o que a gente pode esperar de um governo de Joe Biden para os próximos 4 anos? O que isso significa também para a extrema-direita no mundo, para a família Bolsonaro, e o que a gente precisa fazer diante desse cenário? Eu sei que é muita coisa, né? Mal acabou essa tensão da apuração e a gente já tá aí com um monte de preocupação. Sobre o futuro presidente Joe Biden e a vice-presidenta Kamala Harris, é importante dizer que eles são, em vários aspectos até mais do que o Trump, legítimos representantes do grande capital nos Estados Unidos e da direita dentro do Partido Democrata. Tanto Biden quanto Harris possuem relações muito profundas com Wall Street, com os bancos, com o sistema financeiro. Ambos são grandes defensores do neoliberalismo, ambos são contra a desmercantilização da vida, tendo Biden inclusive dito durante a pandemia que ele vetaria qualquer projeto de saúde pública universal, Medicare for All. Ambos defendem também uma política de conflito comercial com a China, ambos são imperialistas na política em relação ao sul global, à América Latina. Também agiram no governo Obama, consolidando golpes de Estado em países. Inclusive é muito importante dizer que ambos os golpes que o Brasil sofreu no último século, tanto o de 64 quanto já nesse de 2016, foram em governos democratas. Eles também possuem relações muito próximas com o sionismo colonizador de Israel, também promovem guerras. O Biden votou a favor da guerra do Iraque e foi importante ali no processo de invasão e destruição da Líbia, no governo Obama, onde ele era vice-presidente. Então, fundamentalmente, não tem nenhuma mudança muito severa na direção estratégica do imperialismo estadunidense no mundo. Mesmo assim, não dá para colocar eles no mesmo balaio que Trump por várias questões. Por exemplo, Trump é representante dos setores do combustível fóssil, do petróleo, do carvão, do gás, com uma política antiambiental, enquanto Biden é ligado aos setores da transição energética, mas sempre sob uma perspectiva bem demagógica, uma perspectiva ecocapitalista, falsa na maioria das vezes também. Trump também é de um setor mais arcaico da economia, enquanto Biden está mais próximo do Big Tech, do capital mais internacionalizado. Isso daí influencia também a sua relação diplomática menos agressiva com outros países. Trump também tem uma relação muito próxima com as milícias e com os grupos paramilitares de extrema-direita, que são parte fundamental da sua base de apoio no país. Biden não tem essa relação. Outra coisa é que, embora no que diz respeito a números e a vida material, o governo Obama, onde o Biden era vice, tenha deportado mais pessoas que em governos republicanos,
eles pelo menos não têm aquele discurso virulento, racista, preconceituoso contra imigrantes. Então existem diferenças em alguns aspectos, sim, nós devemos levar isso em conta. Agora, o aspecto que eu considero mais importante a respeito da derrota do Trump é sobre a família miliciana do Brasil. O clima no Vivendas da Barra não deve estar nada bom. Além do cerco se fechando sobre a corrupção de Flávio Bolsonaro e Jair perdendo o potencial de mobilização e até apelo eleitoral nas eleições municipais, agora a concepção ideológica que eles defendem de um neofascismo ou protofascismo e a corrente política onde eles se organizam mundialmente, né, que eles fazem parte, sofreu uma derrota imensa. E isso em semana já de grandes derrotas, com a vitória do Lúcio Arce e do MAS na Bolívia, revertendo o golpe que a extrema-direita deu um ano atrás. E ontem tentaram, inclusive, é importante dizer, tentaram assassinar o presidente eleito do MAS com um atentado à dinamite no escritório do partido, só que, felizmente, nada aconteceu com ele. Teve também, na semana passada, a vitória esmagadora no Chile do povo contra a constituição da ditadura pinochetista. E agora, para fechar 3 semanas de pesadelo da extrema-direita, uma derrota nas eleições dos Estados Unidos. É ruim para a extrema-direita, para o neofascismo, e significa que é bom para todo o resto do mundo. É muito bom para quem sonha num mundo livre da exploração, de todas as opressões e livre da destruição da natureza. Então é bem importante celebrar esse acontecimento, mas com consciência de que essa eleição, na verdade, foi uma disputa do mal maior contra o mal menor. Felizmente o mal maior perdeu, mas ainda tem o mal que a gente precisa enfrentar. Principalmente nós, da América Latina, que estamos diante de tantas ameaças de conflito aqui e que estão na tensão, inclusive, com as eleições na Venezuela no mês que vem, que vários países do mundo já dizem que não vão reconhecer. Os interesses do Estado profundo dos Estados Unidos, que domina o país, seja quem for o presidente eleito, ele segue pensando a América Latina como seu quintal, intervindo, promovendo golpes e dessa vez sob o risco de uma guerra quente, que tem o risco de arrastar também o Brasil num conflito terrível e o pior, do lado errado. As batalhas seguem aqui no Brasil pela transformação do país, com uma crise generalizada também. Olha o que está acontecendo no Amapá, por exemplo, sem energia elétrica há dias. E isso é um desses sintomas, né? Nós somos o segundo país com mais mortes na pandemia, atrás só, inclusive, dos Estados Unidos. E nós estamos na véspera das eleições municipais. Então é muito importante a gente seguir esse processo de tirar espaço da extrema-direita. Até porque Bolsonaro já ensaia fraudes, como a do Trump aqui na periferia do sistema. E com as forças armadas mais corruptas e vendidas que a gente tem, isso se torna ainda mais perigoso, né? E é importante a gente consolidar um avanço do campo progressista. Para que aqui a gente também não fique nesse mesmo dilema entre a cruz e a espada de escolher entre mal maior e mal menor. E as lutas seguem também muito intensamente nos Estados Unidos. O Trump perdeu a eleição, mas o trumpismo segue com muita força. Inclusive, tudo indicando até esse momento de uma apuração, uma maioria republicana no Senado. Mesmo esse comportamento birrento, de mal perdedor, também tem a ver com isso. É menos sobre uma esperança de reverter o resultado da eleição ou de dar um golpe no país, mas é sim de manter a sua narrativa de que a eleição foi roubada e manter ele como o grande representante desse setor da extrema-direita para a disputa do destino dos Estados Unidos. Daqui a 2 anos tem eleições congressuais que podem mexer na governabilidade do país e o Trump e a extrema-direita querem se manter ativos nesse processo. Não tem outra saída. O futuro dos Estados Unidos, isso serve para qualquer outro país, é a luta popular. É a mobilização das pessoas para garantir nas ruas, nas redes, nas urnas também, transformações profundas num sistema que não foi feito para elas. No caso dos Estados Unidos, forças de esquerda que defendem uma transformação radical já estão se mobilizando para criar um novo partido que aí faça sim uma verdadeira oposição ao conservadorismo republicano, mas que também não se submeta à direita liberal que domina o Partido Democrata e há várias eleições vem esmagando com a sua burocracia qualquer possibilidade de radicalização da política. E aí, se esse esforço der certo, esse novo partido pode drenar muita energia do Partido Democrata e vai acabar demandando mudanças também no sistema político mesmo, como o fim da eleição indireta e começar a contar a partir do voto popular mesmo, a possibilidade até de segundo turno e tudo mais. Tudo isso ainda está por vir no próximo período. E é isso. Enquanto debatia com o presidente Donald Trump, que tenta a reeleição e é hoje o principal aliado internacional do presidente brasileiro, Biden disse o seguinte: Brazil, the rainforest of Brazil are being torn down, are being ripped down. I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant
economic consequences. Mas o meio ambiente está longe de ser o único tema de discordância entre Biden e Bolsonaro. O americano está no centro de uma das empreitadas que Bolsonaro mais desqualifica publicamente: a apuração de crimes e violações cometidos pela ditadura militar brasileira. Mas antes de falar sobre os documentos em si e por que eles são tão importantes, vou relembrar o que aconteceu naquele dia. Em 17 de junho de 2014, Biden desembarcou em Brasília com um objeto especial na bagagem: um HD com 43 documentos produzidos por autoridades americanas entre os anos de 1967 e 77. Os relatórios americanos detalhavam informações sobre censura, tortura e assassinatos cometidos pelo regime militar do Brasil. Para isso, juntavam informações passadas não só por vítimas, mas por informantes dentro das Forças Armadas e dos serviços de repressão. Até aquele momento, a maior parte dos documentos era considerada secreta pelo governo dos Estados Unidos, que apoiou e colaborou com a ditadura durante boa parte dela. Biden sabia bem o significado daqueles documentos e sabia também que causaria impacto ao passar o HD para as mãos de Dilma, que foi torturada nos porões da ditadura. Eu explico. O governo Obama poderia ter enviado o material pela internet ou pela embaixada, mas eles queriam gravar o nome de Obama e Biden na liberação dos documentos. Isso seria uma espécie de manifesto pela transparência e pelos direitos humanos. I was pleased to announce that the United States is standing up a special project to declassify and share with Brazil's National Truth Commission documents that shed light on Brazil's 21-year military dictatorship, which is obviously of great interest to the president. And I hope that by taking steps to come to grips with the past, we can find a way to focus on the immense promise of the future. O interesse americano é claro e além da questão dos direitos humanos. Eles queriam melhorar as relações diplomáticas ao entregar informações tão relevantes para a história de países como Brasil, Argentina e Chile. No caso do Brasil, isso era ainda mais estratégico. Meses antes, Edward Snowden, um analista da Agência Nacional de Segurança americana, havia denunciado que os americanos tinham espionado conversas de Dilma, o que abalou as relações entre os dois países. 5 anos depois do encontro entre Dilma e Biden, o presidente Jair Bolsonaro desqualificou totalmente as revelações feitas pela Comissão Nacional da Verdade, que tem nos documentos trazidos por Biden prova fundamental. O presidente disse o seguinte: a questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso é balela, tá certo? Tá? Comissão da Verdade? Você acredita em Comissão da Verdade? Você quer documento para isso? Meu Deus do céu! Documento tem quando você casa, quando você se divorcia. Eles têm documento, é no contrário? Presidente, tem um documento. Mas afinal, o que diziam os documentos trazidos por Biden? Eu vou ler agora o trecho de um deles, uma comunicação diplomática de 7 páginas enviada pelo Consulado Americano do Rio de Janeiro ao Departamento de Estado em 1973 e redigida não só a partir de depoimentos de vítimas, mas de informantes militares. O suspeito é deixado nu, sentado e sozinho, em uma sala completamente escura ou refrigerada por várias horas. Na cela, há alto-falantes que emitem gritos, sirenes e apitos em altos decibéis. Então, o detido é interrogado por um ou mais agentes que o informam qual crime acreditam que a pessoa tenha cometido e que medidas serão tomadas caso não coopere. Nesse ponto, se o indivíduo não confessa e se os agentes consideram que ele possui informações valiosas, ele é submetido a um crescente sofrimento físico e mental até confessar. Ele é colocado nu em uma pequena sala escura com um chão metálico que conduz correntes elétricas. Os choques elétricos, embora alegadamente de baixa intensidade, são constantes e eventualmente se tornam insuportáveis. O suspeito é mantido nessa sala por muitas horas. O resultado é extrema exaustão mental e física, especialmente se a pessoa é mantida nesse tratamento por 2 ou 3 dias.
Em todo esse período, ele não recebe comida nem água. Esse mesmo documento diz ainda que 126 pessoas passaram por algo parecido a esse tratamento descrito pelos diplomatas americanos. Nem sempre Bolsonaro nega que a ditadura tenha cometido violações aos direitos humanos. Em julho de 2016, em uma entrevista à rádio Jovem Pan, ele afirmou que o erro da ditadura foi torturar e não matar. E 2 anos mais tarde, quando já estava em pré-campanha presidencial, ele foi confrontado com a informação de um relatório da CIA aberto em 2015 no escopo do mesmo projeto de Biden. Segundo o material, o presidente Ernesto Geisel teria aprovado a execução sumária de adversários do regime. Bolsonaro disse o seguinte à Rádio Super Notícia: "Errar, até na sua casa todo mundo erra. Quem nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece." De fato, outros documentos trazidos por Biden mostram que a ditadura brasileira não só torturou, como matou. Em um deles, o cônsul-geral americano em São Paulo, Frederick Chapin, afirma em um telegrama de 1973 que ouviu um relato de um informante e interrogador profissional trabalhando para o Centro de Inteligência Militar de Osasco, em São Paulo. Ele explicou como havia quebrado uma célula comunista envolvendo um oficial da Polícia Civil. O oficial foi forçado a falar depois de ter tomado choques elétricos nos ouvidos e mencionou sua conexão com uma amiga, que foi imediatamente detida. Ela não foi cooperativa, no entanto, então foi deixada no pau de arara por 43 horas, sem alimentos ou água. Isso a quebrou, nossa fonte contou. Tortura de uma forma ou de outra é prática comum em interrogatórios em Osasco. Ele também nos deu um relato em primeira mão do assassinato de um subversivo suspeito, que chamou de costurar o suspeito, ou seja, dar tiros nele da cabeça aos pés com uma arma automática. O termo costurar seria referência a um método para desfigurar o cadáver e evitar a sua futura identificação. O cônsul Chapin relatou também o seguinte: vários agentes de segurança nos informaram que suspeitos de terrorismo são mortos como prática padrão. Estimamos que ao menos 12 tenham sido mortos na região de São Paulo no ano passado, 1972. Ao registrar as mortes em São Paulo, Chapin aponta para a atuação do coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, o chefe do DOI-CODE paulista, um dos principais órgãos de repressão do país entre 1970 e 74. Ustra foi o primeiro militar brasileiro a ser condenado civilmente pela justiça pelos crimes de tortura. Ele é também considerado um herói e uma referência por Bolsonaro, que já afirmou ter como livro de cabeceira a obra de Ustra, A Verdade Sufocada. Enquanto era deputado, no dia da votação da abertura de processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro citou o militar em seu voto. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Outro documento da leva de Biden desafia um argumento de Bolsonaro, de que o regime militar só prendeu, torturou e matou o que classificava como terrorista. Em dezembro de 2008, quando o ato institucional número 5, instrumento da ditadura que cassou liberdades individuais, completava 40 anos, o então deputado federal Bolsonaro disse no plenário: "Eu louvo os militares que em 1968 impuseram o AI-5 para conter o terror em nosso país. Mas eu louvo o AI-5 porque pela segunda vez colocou um freio naqueles de esquerda que pegavam em armas, sequestravam, torturavam, assassinavam e praticavam atos de terror em nosso país." Mas em outubro de 1970, o Serviço Diplomático Americano no Brasil mandou uma comunicação ao Departamento de Estado registrando os relatos de Robert Horth, um americano que teria sido confundido com um extremista e preso no DEOPS, a unidade de polícia política paulista. Nos documentos americanos, os diplomatas do país garantem que Horth não era um comunista subversivo. Ele disse aos diplomatas americanos que 5 dos 6 prisioneiros em suas celas eram absolutamente inocentes da acusação de subversão política.
Outro documento, de dezembro de 1969, dá força ao questionamento sobre os crimes reais dos alvos da repressão, a informar que freiras dominicanas tinham sido presas, humilhadas e torturadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas se relatos semelhantes já eram conhecidos no Brasil, por que esses documentos são tão importantes? Eu conversei com Peter Kornbluh, diretor do projeto de documentação brasileiro do Arquivo de Segurança Nacional americano, aqui em Washington. E ele diz que um dos relatórios é dos mais detalhados documentos sobre técnicas de tortura já aberto pelo governo dos Estados Unidos. Os documentos americanos ajudam a lançar luz sobre várias atrocidades e técnicas de tortura do regime militar do Brasil. São evidências contemporâneas dos abusos dos direitos humanos cometidos pelos militares brasileiros. Peter Kornbluh ainda me disse o seguinte: quase todo mundo acredita neles. As pessoas que preferem não reconhecer a verdade sobre o que foi feito são os Bolsonaro e aqueles que realmente cometeram esses crimes. Eu também conversei com o relator da Comissão da Verdade, Pedro Dallari. Segundo ele, mais do que trazer novos fatos, os documentos americanos foram cruciais porque comprovaram muitos fatos a partir de uma fonte insuspeita. Estamos, afinal, falando de relatórios da diplomacia dos Estados Unidos que não tinham qualquer simpatia pelos oposicionistas de esquerda e que apoiavam os militares. Os documentos americanos foram ainda mais importantes para a Comissão Nacional da Verdade porque as Forças Armadas brasileiras disseram não poder oferecer evidências que corroborassem os depoimentos de vítimas de tortura em dependências militares. Dallari lembra: ao mesmo tempo em que chegavam os documentos americanos, recebíamos retorno dos militares dizendo que suas sindicâncias não localizaram nada. E agora eu chego ao último ponto desse vídeo. Se Biden vencer as eleições, o que esse histórico dele pode revelar sobre o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos? Vale lembrar que o golpe de 64 recebeu o apoio do governo americano, e o presidente na época era um democrata, Lyndon Johnson. Mas foi também um democrata, o presidente Jimmy Carter, quem rompeu com esse apoio americano aos militares 13 anos mais tarde. E desde o governo do democrata Bill Clinton, nos anos 90, documentos secretos sobre ditaduras latino-americanas têm se tornado públicos. Mas foi na gestão Obama que essa abertura ganhou tons de políticas de relações exteriores e um esforço americano para melhorar sua imagem e o seu relacionamento na região. Para Peter Kornbluh, com Biden e Dilma, esse tipo de diplomacia alcançou um de seus pontos mais altos. Em conversas com a BBC News Brasil, conselheiros da campanha de Biden têm dito que o tema dos direitos humanos é central para o candidato, especialmente na América Latina. Mas embora ainda exista no país um grande arquivo intocado sobre a história da ditadura do Brasil, principalmente com informações de órgãos como FBI e CIA, é improvável que Biden faça qualquer nova abertura se vencer as eleições. Isso porque documentos secretos americanos sobre outros países só podem se tornar públicos se os governos desses países requisitarem o acesso. E hoje não há interesse no governo brasileiro, sob Bolsonaro, por esse tipo de informação. Os Estados Unidos têm finalmente um presidente eleito. É o que mostra uma projeção dos resultados feita pela BBC e por outros veículos de imprensa. O democrata Joe Biden conquistou um mínimo de 270 votos no colégio eleitoral que eram necessários para assumir o comando da Casa Branca em janeiro de 2021. Em uma eleição com a maior participação popular em 120 anos, os americanos elegeram o presidente mais velho e a primeira vice-presidente mulher da história do país. E o perdedor, o atual presidente Donald Trump, recebeu mais votos agora do que quando se elegeu há 4 anos. E nesse vídeo eu conto para vocês os aspectos que fazem do pleito presidencial de 2020 um marco histórico para o país. Vamos falar dos números da disputa, do comportamento do presidente e do clima no país. Comecemos pelas cifras. Embora o voto nos Estados Unidos não seja obrigatório, o país estima ter visto a maior participação de eleitores em 120 anos.
Cerca de 67% do eleitorado foi às urnas, segundo as projeções. E são americanos que saíram para votar em meio a uma pandemia que já matou mais de 235 mil pessoas. O resultado sai na mesma semana em que os americanos batem um novo recorde: mais de 121 mil novos diagnósticos de Covid-19 em um único dia. Mas vamos a outros aspectos inéditos dessa eleição. Biden terá 78 anos quando assumir o cargo, o que fará dele o homem mais velho a ocupar a Casa Branca. E terá como vice a primeira mulher a chegar ao posto. O democrata se tornou ainda apenas o 5º candidato a concorrer contra um presidente que tentava a reeleição e vencer nos últimos 100 anos. Isso mostra como é incomum que um presidente que tenta a reeleição perca aqui nos Estados Unidos. E Biden também alcançou o maior total de votos populares da história. Ainda sem a totalidade das urnas apuradas no país, o democrata já ultrapassava 74 milhões de cédulas, superando a marca de presidente mais votado na história dos Estados Unidos, que até então pertencia a Barack Obama, escolhido por 69.498.516 americanos em 2008. Mas Biden não foi o único a romper essa barreira de votos de Obama. Mesmo perdendo a eleição, Donald Trump recebeu 70 milhões das cédulas. E isso representa 7 milhões de votos a mais do que o próprio republicano recebeu quando se elegeu em 2016. A cifra é um indicador da potência das ideias representadas pelo republicano, o que torna ainda mais importante o próximo aspecto histórico que eu vou mencionar. Trump foi o primeiro presidente na história do país a se declarar vencedor da corrida, mesmo sem a apuração completa em boa parte dos estados. Sem qualquer evidência sólida para sustentar suas afirmações, ele chamou o processo eleitoral do qual participou de fraudulento e prometeu desafiar os resultados na justiça. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. De acordo com o professor de política da Universidade de Michigan, Jonathan Hanson, ao dar esse tipo de declaração, Trump protagonizou um dos momentos mais terríveis da história política dos Estados Unidos. O republicano já indicava que seguiria esse caminho ainda durante a campanha, quando as pesquisas o mostravam em desvantagem em relação ao democrata Joe Biden. Ainda em setembro, ele se recusou em mais de uma ocasião a se comprometer com uma transição pacífica de poder caso fosse o derrotado. Diante da perspectiva de que a contagem de votos se alongasse por dias, como se confirmou, analistas anteviam que o presidente poderia se autodeclarar vitorioso mesmo sem os resultados. Historiadores com quem eu conversei qualificavam o pleito como o mais tenso desde 1864, quando Abraham Lincoln foi reeleito durante a Guerra Civil Americana, que matou mais de 600 mil pessoas. Só lembrando aqui que essa guerra, também conhecida como Guerra de Secessão, foi travada entre os estados do norte e os do sul do país. E o grande tema de discórdia eram os direitos dos negros e o temor do sul de que a escravidão acabasse nos Estados Unidos. A situação hoje ainda é potencialmente explosiva, em um ano em que os americanos vivenciaram os maiores protestos de rua desde o movimento pelos direitos civis nos anos 1960. Em junho de 2020, mais de 100 cidades foram tomadas por protestos por justiça racial depois que George Floyd, um homem negro e desarmado, foi morto por um policial branco que se ajoelhou em seu pescoço por quase 10 minutos. Houve cenas de violência nas ruas, especialmente no confronto entre os apoiadores do presidente Trump e manifestantes Black Lives Matter. O clima é tão tenso que em setembro, 74% dos americanos afirmaram em uma pesquisa do Instituto YouGov que esperavam que o anúncio dos resultados da eleição detonasse violência nas ruas. Nada menos que 5 milhões de americanos decidiram comprar uma arma de fogo pela primeira vez em 2020, de acordo com estimativas do próprio setor. E embora as urnas apontem um eleito, a expectativa é que o presidente faça uma grande ofensiva jurídica que poderá postergar o
resultado definitivo por semanas. O temor dos americanos é que estejam no caminho de quebrar um novo recorde. Em 1876, um imbróglio eleitoral se estendeu por tanto tempo que o republicano Rutherford Hayes foi confirmado vencedor com um único voto de diferença no colégio eleitoral apenas 2 dias antes de sua posse. Eu vou acompanhar daqui os desdobramentos dessa disputa eleitoral e judicial em um processo que certamente já entrou para a história como inédito em vários aspectos. Para entender melhor essa disputa eleitoral, o cientista político Arthur Braga, da nossa rádio USA, conta pra gente a história dos dois candidatos, Joe Biden e Donald Trump. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos dois candidatos. Começando pelo Joe Biden. Joe Biden nasceu em 1942, no estado da Pensilvânia. Ele tem uma história de superação muito grande na sua vida, porque ele foi eleito muito jovem senador pelo estado de Delaware. Porém, antes de assumir esse cargo, ele teve um acidente de carro com sua esposa e sua filha e perdeu as duas no mesmo acidente. Ao mesmo tempo, onde se desenvolveu como senador durante 47 anos e é tão atacado por Donald Trump por isso, tem diversos projetos e diversos julgamentos aonde ele foi responsável por conta de ser uma peça tão chave e centrada no Senado. Foi escolhido para ser o vice-presidente de Barack Obama, justamente por conta da sua experiência internacional e com as relações com outros países. Joe Biden com certeza tem bastante experiência e tem força para passar por cima de problemas, assim como foi o início da sua vida. Também os seus polêmicos filhos, um deles teve problemas grandes e conhecidos com drogas. Acabou superando esses problemas, mas ao mesmo tempo é atacado por Donald Trump por não ter conhecimento em algumas áreas e mesmo assim receber bastante dinheiro de empresas privadas para fazer isso. Já Donald Trump nasceu na cidade de Nova York, em 1946. Filho de uma mãe imigrante, inclusive. O pai já tinha uma condição social e financeira confortável, mas não aos níveis de que é Donald Trump hoje em dia. Na sua infância, frequentou escolas particulares e principalmente escolas onde eram internatos. Ele morava na escola. Na adolescência, ele foi um militar junto do exército norte-americano e participou, inclusive, de operações. Na saída da vida militar, iniciou um projeto de prédios e construções com a empresa do pai na cidade de Nova York e transformou Manhattan no que nós conhecemos hoje como um centro capitalista do mundo. Aquele espaço acabou dando para Donald Trump uma visão muito grande dentro da política, tendo que conhecer diversos outros presidentes e participar, apesar dele nunca ter sido candidato a nenhum cargo até 2016, quando ganhou pela primeira vez para presidente dos Estados Unidos. Donald Trump também era dono de diversos orfanatos e diversas casas de ajuda para drogatícios, isso antes de ser candidato. No 11 de setembro, em Nova York, ele também fez doações para que as pessoas pudessem ser encontradas no meio dos escombros das Torres Gêmeas, naquele atentado terrível. Donald Trump também, ao mesmo tempo, tem seus problemas com as suas falas, né? Tem episódios terríveis por parte de machismo e de falas incorretas ou em locais não apropriados. Então, esse é o perfil de cada um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Rede Manchete, televisão de primeira classe. O Brasil passa na manchete.
TV Manchete, ZYB 863, agradecemos a sua companhia e convidamos para a nossa programação de logo mais